Olá pessoal, tudo certo? Então agora a gente vai começar a estudar o fenômeno de difração, tá? O fenômeno de difração não é diferente do fenômeno de interferência, tá? O fenômeno de difração e interferência são os mesmos fenômenos que é o que acontece quando você tem ondas sobrepostas, ondas luminosas sobrepostas, tá? A gente separa em difração e interferência mais para separar o estudo, que quando a gente tem duas fontes de onda e essas ondas oriundas dessas fontes estão sofrendo interferência, a gente a gente chama de fenômeno de interferência, né? Quando elas estão interagindo, melhor dizendo. Quando a gente tem múltiplas fontes ou de onda luminosa e essas ondas oriundas dessas múltiplas fontes estão interagindo, a gente chama esse fenômeno de difração. Mas observe que ambos os fenômenos são os mesmos, né? É a soma de cada onda naquele ponto, se vai dar construtiva, destrutiva e assim por diante. Tá certo? Então vamos para o nosso quadro. Então vamos lá, né? Bom, então inicialmente a gente tem que lembrar um pouquinho lá quando a gente estudou ótica geométrica, né? Então, o que a gente viu, né? A gente viu ótica geométrica que para aberturas grandes em relação ao comprimento de onda, a gente podia tratar o raio luminoso como sendo uma partícula se propagando em linha reta, por exemplo. Mas a gente sabe que o raio luminoso é uma onda, né? Então a gente vai ter fenômenos, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém e aí tem uma outra pessoa fora de casa, o som chega para essas pessoas que estão fora de casa, né? Porque ao passar por qualquer abertura, essa abertura vira um novo emissor de onda sonora, né? E isso também acontece para a luz. Porém, mas eu não vejo isso. Se eu estou já deslocado da porta ali, eu já não vejo o que tem na minha sala, por exemplo, né? Não, mas veja, porque a abertura entre a sala e outro cômodo que você está é muito grande, então você acaba não observando o fenômeno de difração, tá? Mas a luz sofre um fenômeno de difração. Então veja essa primeira frase, né? Que ao passar por uma abertura, a luz não se comporta de acordo com o modelo retilíneo que a gente estudou na ótica geométrica. Veja, essa abertura agora que a gente está considerando é uma abertura muito pequena. Quer dizer, não precisa ser muito pequena, mas é pequena em relação, por exemplo, a uma porta, algo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, tá? O porquê disso? Porque a luz é uma onda, né? Característica ondulatória da luz. Bom, os efeitos de interferência resultantes da superposição de muitas ondas luminosas são chamados de difração, que foi o que eu comentei com vocês, né? Então a gente continua vendo interferência, mas agora como a gente está vendo muitas fontes luminosas, né? Então a gente acaba chamando esse fenômeno de difração, tá? E aqui em amarelo eu não vou reler, mas é exatamente o que eu tinha falado para vocês, que não há diferença fundamental entre os fenômenos de interferência e difração. Basicamente eu acabei lendo que eu disse que não ia reler, né? Mas é isso, é importante a gente estar em mente isso e saber que não é um fenômeno diferente, tá? Bom, a gente pode observar esse fenômeno de difração em algumas situações, né? A gente pode observar quando a luz contorna alguns objetos, eu vou mostrar para vocês aqui que é bem interessante. Quando passa por uma abertura, quando é um proveniente de um conjunto de fendas, a gente viu o estudo para duas fendas, a gente vai ver para múltiplas fendas, né? Aqui, ó, quando passa na abertura, vocês, eu não sei se eu falo depois, mas não lembro, mas eu já vou passar agora para vocês. Vocês podem ver o fenômeno de difração. Vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão pegar o dedo de vocês e vão colocar o dedo de tal maneira que fique uma fresta muito pequena entre os dois dedos. E vão colocar esse dedo olhando para a luz, né? E aí vocês vão ver que nesta fresta vocês vão ver linhas claras, linhas escuras, linhas claras, linhas escuras, né? A gente está vendo a difração por essa pequena abertura, tá? Façam isso. Se você fizer assim, a gente não vê, a abertura já está muito grande. Mas se vocês fizerem uma pequena abertura entre dois dedos e colocá-las
eles na direção da luz, vocês vão ver o fenômeno de difração, né, acontecendo, né, na tela que é a retina de vocês, tá? Bom, para a gente entender, né, nós vamos considerar uma distribuição contínua de ondas secundárias de Young, né, que a gente viu lá no estudo da onda, lá no começo, né, da luz, tá? E aí um número muito grande, tá? Então daqui a pouquinho eu vou relembrar isso também para vocês. Aqui eu trouxe duas imagens muito legais, que é o que? Você pega um alfinete, desculpa, um alfinete. Você pega uma lâmina de barbear, né? E basicamente você bate uma foto da sombra dessa lâmina, né? Você coloca a lâmina numa posição, né? E aí você, atrás dessa lâmina, você coloca um ponto luminoso iluminando essa lâmpada, e aí essa lâmina, né? Você coloca uma lâmpada iluminando essa lâmina, e aí você vai ver a imagem formando no teu filme fotográfico. Se você olha essa imagem de maneira descuidada, você vai dizer assim, legal, é só uma sombra. Mas, se você vai lá e olha com bastante atenção nesta borda aqui, ó, olha só, observem, essa flecha, vou colocar o vermelho para chamar mais a atenção de vocês aqui, ó, o rosa. Essa flechinha aqui, ó, tá mostrando esta posição aqui. E esta flechinha aqui, ó, tá mostrando esta posição aqui. Então, vocês observem que a gente enxerga claro, escuro, claro, escuro, né? E a gente vai vendo que há uma figura de difração. Aqui em diante tá já a tua lâmina, a sombra da lâmina. Mas daqui, né, até a borda, essa borda clara aqui, olhando de maneira simples, assim, sem atenção, a gente vai achar que é só uma borda clara, né, da sombra, o contorno da sombra. Mas quando a gente olha esta borda clara, a gente vê que essa borda clara ela é formada por uma franja clara, escura, clara, escura, clara, escura, e elas vão ficando próximas. E aí, claro, olhando desatentamente, a gente acha que é só uma linha clara. Mas na verdade a gente está olhando o fenômeno de difração aqui nessa imagem. Essa outra imagem eu acho mais curioso ainda, né? Que foi até que Poisson disse, olha, quando eu tenho uma esfera muito pequena e eu faço a sombra dessa esfera, lá no centro da sombra eu vejo um ponto luminoso. E ele quis falar isso negando a característica ondulatória da luz. E realmente fizeram o experimento, é isso que acontece, e isso só é possível pela difração. Então observe que esse não é nada óbvio. Ou seja, eu estou colocando uma esfera metálica, veja, um obstáculo, com 3 milímetros de diâmetro, e aí eu estou fazendo a sombra dessa esfera metálica. E eu olho lá na sombra da esfera metálica e eu vejo um ponto luminoso no meio da sombra da esfera metálica, né? Porque a luz contorna os objetos, assim como o som, a luz é uma onda, então ela contorna os objetos. A questão é que, devido aos tamanhos dos objetos, a gente às vezes não é possível ver esse contorno, mas sim, né? Ela contorna os objetos, tá? Legal, né? Bom, então a gente vai começar a estudar a difração com uma fenda simples, né? Então observe, qual é a figura que a gente vê com uma única fenda? E isso vai mostrar para nós que lá quando a gente estudou a interferência de duas fendas, a gente previa teoricamente que ele teria claros e escuros, todos bem bonitinhos um do lado do outro. E aí eu falei para vocês, olha, na verdade a intensidade, e vocês viram as imagens, as intensidades elas vão diminuindo a partir do centro, né? Então, para a gente entender isso, antes da gente ir para mais de uma fenda, vamos entender o que acontece com uma única fenda, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né? A gente vai ver qual é a figura de interferência que acontece com uma única fenda. Primeiro, essa fenda aqui, ó, a largura dela, a gente vai chamar de largura esse parâmetro aqui, tá?
não este parâmetro aqui. Então, a largura da fenda vai ter um tamanhozinho A, pequeno, tá? E esse comprimento da fenda aqui vai ser grande, certo? Então, depois eu explico melhor o porquê dessa colocação. Então, a pergunta para vocês, então de repente vocês pausem o vídeo e dão uma pensada. O que acontece quando a gente joga um raio de luz nessa nossa fenda aqui? E tem um anteparo depois, né? Muita gente vai pensar, olha, vai lá aparecer no anteparo uma linha assim, né? Isso que eu pintei de rosa é o que vai aparecer no anteparo. Quando a gente faz esse experimento, né? Então muita gente acha que é isso que vai acontecer, mas não é isso que acontece. O que acontece é isso aqui. Pá, legal, né? Então você vê que você manda a luz aqui, tem uma fresta pequena aqui, e a gente vê no anteparo o quê? A gente vê uma linha, uma franja bem larga, clara, aí uma escura, uma clara, clara, escura, clara, e a mesma coisa para cá. Claro. Por quê? Porque lembra o princípio de Jung? Essa nossa fresta, aqui, essa nossa fenda, aqui, ela vai funcionar o quê? Com cada pontinho, um novo emissor de fonte luminosa. Lembram disso? Quando você chega num contorno, cada novo ponto vai ser um novo emissor de fonte luminosa. Observe que, como esse tamanho, esse comprimento é muito largo, e a gente faz isso de propósito, a gente não vê esse fenômeno horizontalmente, a gente só vê o fenômeno verticalmente. Essa é a ideia. Porque se for muito estreita, também não for tão comprida, a gente vai ver esse efeito acontecendo na horizontal também, e não só na vertical. Tá? Então, estrategicamente, ela vai bem comprida, essa fenda, e bem estreita. E aí a gente vê este fenômeno de difração aqui no painel. Então, eu vou ler um pouquinho o que está aqui do lado, para que a gente reforçar o que a gente está vendo e também entender completamente o que está acontecendo aqui. Né? Eu vou pausar porque o latido está forte dos cachorros. Né? Espera aí. Bom, agora que os cachorros deram uma acalmada, vamos continuar aqui. Então, vamos ler aqui algumas colocações que são bem importantes e depois a gente vai começar a mostrar elas. Tá? Então, primeiro, né, a gente observa uma franja brilhante central e veja que a largura dessa franja brilhante central, ela pode ser, e na maioria das vezes, ela é maior que a largura da nossa fenda original, lá onde que está saindo, a luz está passando, né? Então a gente vê uma sequência de franjas claras e escuras, e também a gente vê que a intensidade das franjas, né, ela vai diminuindo do centro para as bordas, a intensidade. Depois, não nessa aula, nós também vamos calcular essas intensidades, nós vamos mostrar isso, tá? 85% da potência do feixe transmitido será concentrado na faixa central, tá? A largura dessa faixa central vai depender também dessa largura aqui. Depois a gente vai ver isso mais para frente, tá? E o espalhamento horizontal, bom, aí que eu tinha falado para vocês, é desprezível porque a dimensão da fenda horizontal é relativamente grande, tá? Então vejam, então a gente vê isso aqui, diz, olha, eu não sei se eu estou entendendo, porque eu ainda estou achando que tinha que formar uma linhazinha reta, como lá está dizendo que não, né? Por que isso, né? Por que está dizendo que ela contorna? Então é bom a gente lembrar o nosso princípio de Jung, né? Agora olhando a nossa frente, lembra? Olha só, né? O que o Jung dizia que quando você tem lá uma frente de onda, cada frente de onda é uma nova fonte de onda, né? Então cada frente de onda dessa onda, desse somatório de frentes de onda aqui, cada uma lembra uma forma a sua frente de onda, e essas frentes de ondas individuais formam a tua nova frente de onda. Então, quando a gente olha a nossa fenda agora, de perspectiva aqui, a gente tem ondas planas chegando e cada pedacinho da nossa fenda vai ser uma nova
fonte de onda. E aí, vejam, o que a gente vai ver vai ser a interferência dessas ondas emitidas por essas nossas fontes de ondas. De maneira, trazendo para o que vocês já viram até agora, o que nós tínhamos visto até agora? Nós tínhamos visto que nós tínhamos, né, aqui ó, vou fechar aqui, ó, nós tínhamos duas fendas. E nós consideramos esta fenda sendo um emissor de onda. E essa fenda sendo uma outra fonte de onda, certo? É isso que nós tínhamos visto até agora. Agora a gente está vendo que aquelas duas fendas que nós tínhamos, na verdade, cada uma delas é um monte de fonte de onda, não é? Então, quando eu tenho uma fenda só, quando essa frente de onda aqui encontra essa fenda, é igual uma onda sonora. Ela vai produzir, como se a gente pode dizer, várias fontes de onda. Cada pontinho aqui vai ser um novo emissor de onda luminosa. Aqui no desenho, a gente está mostrando só dois pontinhos, né? Só que tem um aqui desse lado, tem um desse lado, um desse lado, um desse lado, um desse lado. Então vejam que a interferência que vai ser vista lá no nosso anteparo vai ser a soma de todas as ondas que saem de todos esses pontos que chegam lá. E aí vai depender da diferença de fase entre eles, né? Então, isso aqui, entender isso, é o principal ideia para conseguir entender esse fenômeno de interferência, né? Que quando a gente tem, vou repetir, quando a gente tem um obstáculo, e que nesse caso esse nosso obstáculo é uma fenda, cada pontinho da nossa fenda se tornará um novo emissor de onda, uma nova fonte de onda, que era o nosso princípio de Young's, né? Essa frente de onda verde, ela é formada pela somatória de todas as frentes de onda que foram originadas aqui nessa outra somatória. Então, voltando aqui, o que vai acontecer? Ó, cada risquinho azul aqui da figura que eu tirei do Sears-Zemansky, cada risquinho aqui agora é uma nova fonte de onda. E a onda emitida por esse risquinho, por esse, todos esses, quando chegarem aqui, cada uma, a soma da diferença de caminho de cada uma, vai formar a nossa figura de interferência. E isso vai te dizer se a soma de todos se o caminho, né, se somado, a diferença de caminho de cada um, somando, for um comprimento de onda inteiro, nós vamos ter uma franja clara. Se for meio comprimento de onda, uma franja escura, a diferença de caminho. Né? Então vejam, a princípio parece algo super complexo, porque como que eu vou somar todo mundo? Só que a gente vai ver que tem um jeito muito legal de entender e que a gente consegue compreender se vou ter construtivo ou destrutivo. Né? Então essa é a ideia. Vejam, observe que esses raios eles não são paralelos, né? E claro, quando o anteparo está muito próximo da fenda, a gente não pode considerar eles paralelos, tá? Para esse tipo de difração, né? Ou seja, quando a distância entre a fenda e a tela estão relativamente próximas, né? A gente diz que essa é a difração de Fresnel. Em homenagem ao Augustin Jean Fresnel, né? Olha só, né? De 1788 a 1827. Também a gente chama de difração de ponto próximo. Não é esse tipo de difração que a gente vai estudar. Ele é bem mais complexo de estudar, porque vejam, a gente vai ter que ver com mais calma essa diferença de caminho, porque a gente não pode fazer o que a gente fez lá, quando a gente estudou interferência, é considerar cada um raio desse paralelo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa tela e vamos jogar essa tela lá longe, de maneira que ela vai estar tão longe que a gente pode considerar esses raios paralelos. E aí a gente chama que a gente tem a difração de Fraunhofer. Né? Então, quando a distância entre a fenda e a tela é suficientemente grande para que todas as retas que ligam a fenda à tela possam ser consideradas o quê? Paralelas, dizemos que se trata de uma difração de Fraunhofer.
né? Então, quando um problema te diz, olha, considere uma difração de Fraunhofer, quer dizer, opa, posso considerar que as linhas que saem de cada pontinho lá da nossa fenda, todas essas linhas vão ser paralelas. Se ele falar que é uma considerado Fresnel, aí dificultou, não posso fazer essa consideração, tá? Mas nós vamos considerar de Fraunhofer. Um jeito de a gente, né, porque vejam, observe que essa figura de difração ela vai ser criada uma tela muito longe. Um jeito de você antecipar a tua tela é você colocar uma lente convergente, né? E aí você vai diminuir a figura de difração, porque você vai fazer com que eles converjam um pouco antes, né? Então você não vai ver tão espaçado as tuas franjas, mas se você saber quem é a tua lente, você vai saber calcular isso, né? Aí às vezes pode pensar assim, ah, mas o Everton, o fato de eles passarem pela lente, isso também não vai mudar o caminho? Sim, vai mudar o caminho deles, mas vai mudar igual para todo mundo. Então, o padrão de difração não vai mudar. O que vai mudar só é que você vai ter uma imagem reduzida, porque você fez com que os raios converjam mais rápido a tela. Tá certo? Então, aqui está em azul, né? Todos os caminhos através de produzir a lente são iguais. Bom, então agora, usando a difração de Fraunhofer, vamos encontrar a posição das faixas escuras. Tá? Porque observem que as nossas faixas escuras, elas têm sempre a mesma largura, né? Já as faixas claras, a gente tem uma largura diferente no centro e depois elas vão ter a mesma largura, tá? Então vamos lá. Prestem bastante atenção que aqui é o ponto-chave para entender. Vamos pegar quantas fontes nós temos, né, luminosa deste ponto até esse ponto aqui? Infinitas, certo? O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma que é a primeira fonte logo depois da fenda, certo? E vamos pegar a fonte que está bem no meio da fonte, bem no meio da fonte, da fenda, bem no meio da fenda, tá? Então nós vamos pegar essas duas únicas fontes, só essas duas. Ah, mas o Everton, a formação aqui do ponto P é a soma, a superposição de todas as ondas produzidas por todas as frentes. Sim, é isso, mas calma. Vamos primeiro pensar. Então nós vamos pegar qual é a formação da imagem aqui, né? Qual é se vai ser uma interferência construtiva ou destrutiva naquele ponto P. Então nós vamos pegar este ponto e este ponto, certo? E vamos achar qual é a diferença de caminho do raio luminoso que sai dessa fonte para o raio luminoso que sai dessa outra fonte aqui, tá? Então, olha lá, duas faixas que vão ser a nossa iluminação, né? Então, uma logo na superfície superior e um bem no meio da fenda. Vejam que a diferença de caminho, eu dei uma amplificada aqui, ó, para a gente entender melhor. Observem que... deixa eu mudar a cor aqui. Observem que se o ângulo, né, aqui está a nossa fonte lá no centro e a nossa ali na superfície. Se o ângulo aqui é θ, observe que quando eu acho um D perpendicular, aqui ó, esse D perpendicular, né, a diferença de caminho, ó, daqui até o ponto P e daqui até o ponto P, as duas vão percorrer o mesmo caminho, porque elas são paralelas, lembram disso, elas são paralelas. Então a diferença de caminho entre este raio luminoso e este raio luminoso vai ser este daqui. Certo? Observem que, é estranho quando eu falo certo, né? Mas se vocês não entenderam, pausem. Sempre quando eu falar certo, eu estou imaginando que vocês estão balançando com a cabeça assim. Então, quando eu falar certo e você diz, não sei, pausa e tenta entender. Tá? É uma dica. Acho que ajuda. Então, vejam, quando essas duas frentes de onda aqui, o que eu tinha circulado, isso aqui vai ser a diferença de caminho. Observem que, se aqui nós temos θ, este ângulo aqui ó, vai ser 90 menos θ, porque aqui nós temos 90. Logo, este ângulo superior aqui vai ser θ. Então, vejo que aqui são os catetos, porque fazem 90,
Então, essa aqui é a nossa hipotenusa. Qual é a distância da nossa hipotenusa? Vai ser meia fenda. A largura de meia fenda. Porque é a distância entre nossas duas fontes. Então, esse D pode ser dado por A sobre 2, que é a nossa hipotenusa, seno de θ, porque ele vai ser o oposto, né, do ângulo. Certo? Então, isso aqui é bem importante entender. Feito? Então, vejam. Essa vai ser a diferença de caminho entre... Vamos voltar para a nossa cor aqui, que dá para riscar nas imagens, né? Imagens tiradas do Sears e Musk, né? Então, essa vai ser a diferença de caminho entre este raio e este raio aqui. A diferença de caminho vai ser... Aqui está, né? Está aqui, ó. Essa vai ser a nossa diferença de caminho. Tudo bem? Entre essas duas. Mas a gente tem quantas? Infinitas. Beleza. Agora, continuando só com essas duas. Quando a diferença de caminho entre esses dois raios for π sobre 2, o que vai acontecer com o encontro dessas duas ondas lá no nosso ponto P, lá no nosso anteparo? Elas vão se encontrar e elas vão estar defasadas de meio ciclo. Elas vão estar defasadas de um ângulo de π. Elas vão estar defasadas de 180 graus. Elas vão estar defasadas de meio comprimento de onda. Certo? Então, o que nós vamos ter lá no ponto P? Vamos ter uma interferência destrutiva. Então, vejam, essa interferência destrutiva, eu não estou falando de todo mundo, estou falando só desses dois raios. Porque, vejam, de repente, os outros raios produzem interferência construtiva lá. E aí, eu não vou ter uma faixa escura. Certo? Então, para esses dois raios, quando tem essa condição aqui, que a diferença de caminho é π sobre 2, nós vamos ter uma interferência destrutiva entre esses dois raios. Agora, deixa eu ver se eu tenho a imagem. Não, tá. Agora vamos fazer o seguinte. A nossa fenda continua, né? Até eu vou usar o meu desenho aqui. Ó. Tá. Então agora vocês viram que os raios, quando, né, a diferença de caminho que eu apaguei, que é A2 seno θ, é igual a π sobre 2, vai ter uma interferência destrutiva desse raio e desse raio, certo? Agora vejam, se eu pegar a próxima fonte aqui e a próxima fonte aqui, ó, logo abaixo desse e logo abaixo desse, a diferença de caminho vai ser o mesmo. Porque eu peguei simetricamente os dois logo abaixo. Quanto que vai ser a interferência? Qual vai ser a interferência desse com esse lá no ponto P? Vai ser igual aos dois de cima. Então, vai ser destrutivo. Se eu descer mais um pouquinho para cá e mais um pouquinho para cá, vai ter a mesma interferência. E se eu descer um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e um pouquinho para cá, quando eu vi, olha só, eu peguei só 2 pontos. Mas vejam que se eu pegar simetricamente um ponto abaixo de um e um ponto abaixo do outro, a diferença de caminho continua sendo a mesma. Então, a interferência causada por todos esses pontos vai ser a mesma. Então, lá naquele ponto P, se a interferência deste raio e desse raio for destrutiva, a interferência total causada por todos os pontos vai ser destrutiva. Legal, né? Então, é o que está escrito aqui. Né? Os raios correspondentes a faixas abaixo daquela mostrada, ou seja, das duas, né? Eu pego um abaixo da primeira e um abaixo da segunda. Né? Todas vão chegar defasadas em meio ciclo, porque a diferença de caminho vai ser igual. É como se eu estivesse só transladando as retas paralelas. Traslado um pouquinho, e a diferença de caminho continua a mesma. Né? Então, a luz proveniente de qualquer faixa superior da fenda cancela a luz proveniente da faixa da metade inferior da fenda. Então, nós vamos ter a formação de uma franja escura na tela. Né? E aí, o que significa a franja escura na tela? Que a interferência destrutiva de todos os raios provenientes de todos os pontos da fenda vai ser uma interferência destrutiva. Né? Vai ser uma interferência destrutiva
de todos os raios. Bom, e agora a gente pode botar a nossa condição, né? Quando D é igual a lambda sobre 2, opa, quando D é lambda sobre 2, nós temos uma interferência destrutiva, não é isso? Mas quem é o nosso D? A diferença de caminho é o tamanho da fenda sobre 2, seno de θ. Então, este 2 cancela com esse 2. Então, a gente encontra que a gente vai ter uma franja escura toda vez que o ângulo, né, θ, que é aquele ângulo que a gente descreveu aqui, é o ângulo entre a perpendicular do plano da tela e a reta que liga o centro da fenda até o ponto P, né? Então, é o centro da fenda até o ponto P, faz um ângulo θ com essa perpendicular à tela, né? Então, toda vez, aqui o θ2, θ3, toda vez que o seno deste ângulo for lambda sobre A, nós vamos ter uma interferência destrutiva, né? Mais e menos, por quê? Porque nós temos para a parte de baixo da tela e para a parte de baixo da tela. Vejam, se agora, ao invés de eu dividir a fenda em duas partes, eu dividir em 4 partes, o que nós vamos ter aqui? A largura vai ser A sobre 4. Então, o seno vai ser esse novo seno aqui. Então, para este ângulo aqui, nós também vamos ter uma interferência destrutiva. Se eu dividir agora em 6 partes, então a largura dividida, né, a largura individual de cada um agora vai ser A sobre 6. Então, para este ângulo aqui, 3 sobre lambda A, também teremos uma interferência destrutiva. Óbvio. Então, se, observem, olha, temos lambda, 2, 3, e companhia, nós temos agora a condição de franja escura, dada por seno do ângulo θ, m lambda sobre A, né? Onde A é o tamanho a largura da fenda, lambda é o comprimento de onda que você está lançando, e m varia de 1, 2, 3, mais ou menos. Observem que não temos o m igual a zero aqui, como a gente tinha antes. E olha, faz sentido não ter o m igual a zero. Por quê? Porque em m igual a zero, a gente vê uma franja clara, né? Então vejam que essa nossa condição de interferência destrutiva vale para m's a partir de 1, porque nós vemos uma franja clara no m igual a zero. E observem como essa franja clara ela é larga pra caramba e depois ela fica mais fina. Vejam só. Esse larga pra caramba, na verdade, eu já vou dizer para vocês, a largura dessa fenda aqui, ó, ela é o dobro da largura dessas outras fendas aqui. Ah, dessas fendas. Não. A largura da faixa central clara, né, é o dobro da largura das demais faixas centrais, faixas claras. Tá? A faixa clara central tem o dobro da largura das demais faixas claras. Por quê? Olhem só. Aonde que está a primeira fenda escura? Está para cá. Aonde está a próxima? Está para cá. Estão entendendo? Então, por isso que eu tenho essa largura mais essa largura. Aonde está a próxima faixa escura? Está para cá. Ah, então por isso que eu tenho essa largura. A próxima está para cá. Né? Então, por isso, nós temos o dobro. Tá? Então, fique bastante atento que o nosso M aqui ele não entra o zero. Né? Então, um exemplo, né? Se eu tenho uma fenda que tem uma largura igual a 10 comprimentos de onda, a largura da fenda é de 10 comprimentos de onda, nós vamos ter franjas escuras para 1 sobre 10, né? Tudo isso aqui a gente vai colocar em radianos, né? Certo? E aí a gente encontra quais são as posições da nossa fenda, né? Bom, aqui eu já acabei me antecipando, né? Quando θ é igual a zero, a gente tem uma interferência construtiva. E a largura central é exatamente o dobro da largura das demais. Né? Bom, e é claro, podemos estimar a largura das nossas franjas claras a partir, né, da posição da primeira faixa escura. Né? Então, não é nenhuma surpresa. Então, a gente até pode fazer agora algumas considerações. Porque se eu quero saber, observem aqui, eu quero saber qual a largura dessa minha faixa central, o que eu preciso saber?
basta eu pegar, saber, olha, a primeira franja escura está a uma altura y, né, o y1, que é o m igual a 1. E aí eu sei que a largura da faixa central é o dobro disso, né? Porque é o y1 para cá e o y menos 1 para cá, certo? Então agora o que a gente vai tentar é achar este valor do y aqui. Observe que a gente sempre está trabalhando com, como a gente trabalha com θ muito pequeno, então seno de θ vai ser aproximadamente θ. Porque veja, a gente quer saber a largura central, então nosso θ é relativamente muito pequeno, ainda mais que está muito longe, né? A gente está considerando Fraunhofer difração, então está muito longe. Então, o nosso θ, o seno de θ, eu aproximei para θ. Então, o nosso θ pode ser escrito como m lambda a, né? O θ dado em radianos, por isso que eu posso fazer a simplificação. A tangente de θ, né, vai ser o y por essa distância aqui, x. Né? Essa vai ser a tangente de θ, o oposto pelo adjacente. Y sobre x. Como o x é muito maior do que y, a tangente de θ também vai ser muito pequena. Então, a gente pode aproximar a tangente de θ igual a θ. Agora, o que eu fiz? Bom, se eu tenho isso aqui θ, né? Então, o nosso θ pode ser escrito como y sobre x. E o nosso θ pode ser escrito como m lambda sobre a. Eu igualo os dois. Né? Igualando os dois, o que nós temos? Y sobre x vai ser igual a m lambda sobre a. Então, vejam que, conhecendo a distância entre a fenda e o anteparo, né, o x é a distância fenda anteparo, né? Conhecendo o comprimento de onda que eu estou emitindo, a largura da fenda, eu consigo encontrar a posição de cada franja escura. Então, veja, nós estamos falando de franja escura. Né? E aí, encontrando a franja escura, eu consigo saber qual a distância, o tamanho da largura das faixas claras. Tá certo? Quando a gente vê a intensidade, vai ser muito legal, porque quando a gente vê a intensidade, a gente vai ver como que a intensidade e a largura da fenda, da faixa clara central, como ela vai mudando, dependendo do tamanho. Né? A gente vê, quanto mais fininho for, maior vai ser o efeito que a gente visualiza da difração. Tá? Então, para a gente encerrar, fazer um exemplo simples aqui, né? Então, vamos lá. Você faz com um feixe de laser de 633 nanômetros, ali, né, no vermelho, e cindir uma fenda estreita. E observa a figura de difração numa tela situada a 6 metros, né, a distância da tela. Você verifica que é de 27 milímetros a distância entre o centro do primeiro mínimo acima do máximo central e o centro do primeiro mínimo abaixo do máximo central. Né? Qual é a largura da fenda? Então vejam, tem uma fenda com uma largura que a gente não conhece e a gente verifica que a posição dessa primeira faixa escura, né, o centro dela, vai ser a distância entre essa linha aqui e essa linha aqui, né, vai ser 27 milímetros. Opa, então que é basicamente a largura da faixa central clara, né? Então a gente sabe que o nosso y1 do m igual a 1 vai ser 27 dividido por 2. Né? Esse vai ser o nosso y1, certo? Bom, a gente tem um lambda de um comprimento de onda de 633 e o nosso x lá da nossa equação é 6. Basicamente, jogamos aqui na equação. Né? Nós temos essa equação aqui. Ó. A gente já sabe o tamanho desse ym, que é o 13,5 centímetros. Conhecemos essa distância, este m é 1, e aí nós encontramos o nosso A como sendo 2,81 vezes 10 a menos 4 metros, ou seja, vai ser 0,28 milímetros, né? Não. 10 a menos... Não, 28... Desculpa, 0,28 milímetros. Vai dar 10 a menos... Isso. 0,28 milímetros. 0,28 milímetros, né? Porque
eu passo o zero para cá, 0,28 milímetros. É muito pouco, né? Pega ali 1 milímetro da tua régua e vê ali 0,28 milímetros. É bem estreitinha essa fenda, certo? Mas agora se você, pô, Everton, mas essa resposta é feita baseada em um monte de aproximação aí, né? Sim. Mas vamos ver se essa aproximação é válida? Como a gente pode ver isso? Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos verificar essa aproximação. A gente disse que seno de θ vai ser praticamente θ, o θ dado em radianos. Originalmente, seno de θ é lambda sobre A, certo? Lambda sobre A, então, o 633 dividido por A, dá este valor aqui. Opa! Dá este valor aqui. Coloca a calculadora de vocês em radianos e coloca para fazer o arco seno deste valor aqui. Vai dar um ângulo igual a esse. Vejam, é praticamente igual, né? O θ é praticamente igual a seno de θ, né? Ele vai divergir, ó, lá nessa casa aqui, ó, vezes 10 a menos 3 ainda. Então a gente pode fazer essa aproximação com bastante validade. E olha que legal, né? Então vejam, 0,28 milímetros. Por isso que a gente consegue ver a figura de difração fazendo nossos dedos bem juntos, tá certo? Bom, gente, então a gente encerra essa aula, primeira aula sobre difração. Na próxima videoaula, a gente vai ver agora como calcular a intensidade de cada franja. Como que a intensidade das franjas vai variar no teu painel. Porque a gente já viu pela interferência de duas fontes que não é bem assim, não é igual, né? As franjas, pelas imagens que a gente viu aqui, a gente já viu que a intensidade de cada franja está mudando, tá certo? Então, próxima aula a gente vai ver esta parte, certo? E depois a gente vai começar a colocar muitas fendas e ver o que acontece, tá certo? Então, nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.